Isso todo mundo erra, mas aluno meu não é todo mundo. Preste atenção. Qual palavra apresenta um ditongo? Letra A, amam, a flexão do verbo amar. Letra B, tampa. Ou letra C, rainha. Já pause o vídeo, pense, comente a sua resposta que eu vou explicar. Bom, ditongo é quando nós temos uma vogal e uma semivogal, ou uma semivogal e uma vogal na mesma sílaba. A semivogal é a letra que tem som de I ou U. Então vamos lá. Letra A, amam. Perceba que essas letras A, M no final da palavra formam um ditongo, porque nesse contexto especificamente, a letra M tem som de U, então é como se fosse A-U, ou seja, um ditongo. Então, a letra A é a alternativa correta, porque A, M aqui no final da palavra formam um ditongo. Mas e as outras alternativas? Letra B, tampa. Aqui, as letras A e M não formam um ditongo, porque a letra M, perceba, nesse contexto, não fica com som de U. Então, nesse contexto aqui, A e M formam um dígrafo vocálico. Tampa tem dígrafo vocálico, não ditongo. E na letra C, rainha, aqui as letras A e I formam um hiato, porque são duas vogais em sílabas diferentes. Rainha. A alternativa correta, letra A. Quer dominar a língua portuguesa de uma vez por todas? Comente completo que eu ajudo você. Essa eu quero ver se você sabe. A palavra abraço é substantivo, letra A, concreto ou letra B, abstrato? Já pause o vídeo e comente aqui embaixo a sua resposta que eu vou explicar. Bom, a palavra abraço, esse substantivo abraço, vem da ação do verbo abraçar. Então, é um substantivo derivado de um verbo que expressa uma ação. Os substantivos derivados de ação são considerados substantivos abstratos. Então, abraçar é o verbo, abraço é o substantivo abstrato. Professora, mas não pode ser abstrato, tem que ser substantivo concreto, porque eu consigo imaginar o abraço eu consigo tocar, né? O abraço é feito de toque, é substantivo concreto. Não. A definição de substantivo concreto e substantivo abstrato não é tão simples quanto parece. Você quer dominar a língua portuguesa de uma vez por todas? Comente completo que eu ajudo você com o meu curso que vai transformar a sua preparação. Qual palavra destacada está errada? Letra A, eles têm um plano. Letra B, eles vêm de ônibus. Ou letra C, eles não veem novela. Aqui nós temos uma questão que envolve acentuação e a última reforma ortográfica. Vamos à explicação. Na letra A, nós temos a flexão do verbo ter na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Essa flexão do verbo ter tem acento circunflexo. Esse acento circunflexo diferencia a forma no singular. Ele tem um plano sem acento, eles têm um plano com acento circunflexo. Esse acento não caiu na última reforma. Letra B. Eles vêm de ônibus. Aqui é a flexão do verbo vir na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Essa flexão também tem acento circunflexo. Então, no singular fica assim: ele vem de ônibus, sem acento. No plural, eles vêm de ônibus com acento circunflexo, esse acento permanece. E na letra C, eles não veem novela. Aqui nós temos a flexão do verbo ver na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. A última reforma ortográfica acabou com esse acento circunflexo em vogais duplicadas. Então, essa flexão do verbo ver não tem mais acento circunflexo. Eles não veem novela, sem acento circunflexo. A alternativa errada, e a que deve ser assinalada, portanto, é a letra C. Ai, professora, fonema é muito fácil, muito básico. Será que você acerta esta questão? Vamos lá. Qual palavra tem 4 fonemas? Letra A, hoje. Letra B, tempo. Ou letra C, táxi? Já pause o vídeo, pense, comente a sua resposta que eu vou explicar. Bom, fonema é unidade de som. Nem sempre uma palavra tem o mesmo número de letras e fonemas. Vamos analisar. Letra A, hoje. Aqui nós temos 4 letras, mas apenas 3 fonemas, porque não produzimos o som da letra H. A letra H não tem som. Letra B, tempo. Aqui nós temos 5 letras e apenas 4 fonemas, porque as letras E
e M formam um dígrafo vocálico, ou seja, representam apenas um som. Portanto, tempo tem 4 fonemas, é a alternativa correta. E letra C, táxi. Táxi tem 4 letras, mas tem 5 fonemas, porque a letra X tem 2 sons, é como se fosse KS. Quer dominar a língua portuguesa de uma vez por todas? Comente completo que eu ajudo você. Isso cai muito em concurso público, então preste atenção. Qual palavra destacada é adjetivo? Letra A, fale mais alto. Letra B, venha rápido. Letra C, ele canta mal. Letra D, esse é o grande mistério. Já pause o vídeo, comente a sua resposta que eu vou explicar. Bom, para resolver essa questão, você precisa ter em mente a diferença entre adjetivo e advérbio. O adjetivo caracteriza um substantivo. O advérbio acompanha um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Vamos analisar as alternativas. Letra A, fale mais alto. Aqui a palavra alto é um advérbio porque está acompanhando o verbo. Como você deve falar? Mais alto. Então aqui, advérbio. Letra B, venha rápido. Aqui nós também temos um advérbio porque está acompanhando o verbo. Venha como? Venha rápido. Letra C, ele canta mal. Mal é um advérbio também, indica o modo como ele canta. Canta mal, também acompanha um verbo. Na letra D, o que nós temos? Esse é o grande mistério. Grande é adjetivo, está caracterizando o substantivo mistério. Mas, professora, grande aqui não é substantivo porque está depois do artigo o. Não, em língua portuguesa, o adjetivo pode vir antes do substantivo. E é esse o caso. O adjetivo grande está antes do substantivo mistério. Grande caracterizando o substantivo mistério. Quer dominar a língua portuguesa de uma vez por todas? Comente completo que eu ajudo você. Os turistas brasileiros estavam animados. Qual termo é adjunto adnominal? Letra A, turistas. Letra B, brasileiros. Ou letra C, animados. Professora, não sei nada de análise sintática, então eu vou te mostrar o português completo. O curso que vai fazer você entender de uma vez por todas e vai te preparar para gabaritar português no próximo concurso. O português completo é diferente dos outros cursinhos porque o conteúdo não é jogado lá para você se virar. Tudo é organizado na ordem ideal, do básico ao avançado, equilibrando teoria e prática. Comente completo para receber o link. Agora vamos à explicação. Turistas não é adjunto adnominal. Turistas é o núcleo do sujeito. O sujeito é o termo os turistas brasileiros e turistas é o núcleo do sujeito. Então a gente vai ficar entre a letra B e a letra C. Bom, para resolver essa questão, você precisa entender a diferença entre adjunto adnominal e predicativo do sujeito. Nesse caso, o predicativo do sujeito traz uma característica momentânea, passageira, e o adjunto adnominal traz uma característica inerente, permanente. Então vejamos. Os turistas brasileiros estavam animados. Animados é o predicativo do sujeito, é uma característica do sujeito, é uma característica transitória ali daquele momento. Já brasileiros é uma característica do termo turistas e é uma característica inerente, eles são brasileiros. Portanto, brasileiros é adjunto adnominal. Alternativa correta, letra B. Comente completo para receber o link do curso que vai transformar a sua relação com a língua portuguesa. Essa eu quero ver se você sabe. Qual forma verbal destacada está errada? Letra A, Ana, prende seu cachorro. Ou letra B, vem aqui, quero te ver. Já pause o vídeo, comente a sua resposta que eu vou explicar. Bom, para resolver corretamente esta questão, você precisa entender de imperativo. Letra A, Ana, prende seu cachorro. Aqui nós temos a forma verbal no imperativo, prende. Como é que eu vou saber se é prende ou se é prenda? Você vai olhar para esse pronome possessivo aqui, seu. Seu está na terceira pessoa, é um pronome possessivo de terceira pessoa. Isso quer dizer que eu trato a Ana por você. Eu preciso flexionar o verbo na terceira pessoa também. Então não é prende, é prenda. Ana, prenda seu cachorro. E se fosse teu aqui, professora? Se fosse teu, seria prende. Ana, prende teu cachorro. Ou Ana, prenda seu cachorro. Prenda, você prende tu. A alternativa errada, e aqui deve ser assinalada, é a letra A. Mas vamos analisar a letra B. Vem aqui, quero te ver. Esse verbo no imperativo vem, ele está flexionado na segunda pessoa do singular. Tu, isso quer dizer que eu trato o meu interlocutor
por tu. Então, essa flexão está correta, já que eu olho para esse pronome oblíquo te aqui e ele me mostra que eu estou tratando o meu interlocutor por tu. Então, vem tu aqui, quero te ver. Se fosse você, seria venha aqui. Quero ver você, ou quero vê-lo, ou quero vê-la. Então, a alternativa que deve ser assinalada porque está errada é a letra A. Quer dominar a língua portuguesa de uma vez por todas? Comente completo que eu ajudo você. Será que você acerta esta questão de concordância verbal? Qual frase está certa? Letra A, uma equipe de médicos entrou em greve. Ou letra B, uma equipe de médicos entraram em greve. Já pause o vídeo, comente aqui a sua resposta, que eu vou explicar. Bom, o que nós temos aqui? Sujeito, uma equipe de médicos. E a forma verbal que deve concordar com o núcleo do sujeito. Qual é o núcleo do sujeito? Equipe. Equipe está no singular. Então, a alternativa correta é a letra A. Uma equipe de médicos entrou em greve. Entrou deve concordar com equipe. Entrou, não entraram. Com expressões partitivas, como a maioria dos médicos, aí sim o verbo pode ficar no singular, concordando com maioria, ou ir para o plural, concordando com médicos, tanto faz. As duas possibilidades estão corretas. Mas nesta frase aqui, nós não temos uma expressão partitiva. É um coletivo geral, foi a equipe toda que entrou em greve. Portanto, só há a possibilidade do singular. Uma equipe de médicos entrou em greve. Quer dominar a língua portuguesa de uma vez por todas? Comente completo que eu ajudo você. Falta corrigir as provas ou faltam corrigir as provas? E aí, qual a alternativa correta? Já pause o vídeo, comente aqui a sua resposta que eu vou explicar. Bom, aqui o verbo deve ficar no singular, porque nós temos um sujeito oracional. Quando o sujeito de um verbo é uma oração, esse verbo deve ficar no singular. Como assim sujeito é uma oração, professora? O sujeito dessa oração aqui é o termo corrigir as provas. O sujeito da forma verbal falta é o termo corrigir as provas. Falta, corrigir as provas. Corrigir as provas é o que falta. Se o sujeito é o termo corrigir as provas e nesse termo há um verbo que é corrigir, isso quer dizer que esse sujeito é uma oração, é um sujeito oracional, porque se tem verbo, é oração, né? Então, se o sujeito é oracional, o verbo desse sujeito, que neste caso é o verbo faltar, deve ficar no singular. Falta corrigir as provas. Não é faltam corrigir as provas, porque o sujeito do verbo faltar não é as provas, mas sim corrigir as provas. A alternativa correta é a letra A. Quer dominar a língua portuguesa de uma vez por todas? Comente completo que eu ajudo você. Será que você sabe essa? Letra A, choveu críticas depois da entrevista. Ou letra B, choveram críticas depois da entrevista. Já pause o vídeo, comente a sua resposta que eu vou explicar. O verbo chover, no sentido literal de cair água do céu, ele é impessoal, não tem sujeito. Logo, não vai para o plural. Mas aqui, o verbo chover não foi empregado com sentido literal, mas com sentido figurado. Não choveu de fato. Aqui significa que depois da entrevista houve muitas críticas. Então, como não foi empregado com sentido literal, aqui está com sentido figurado, o verbo vai para o plural normalmente porque ele tem sujeito. E o sujeito desse verbo é o termo críticas, que está no plural. Portanto, o correto é choveram críticas depois da entrevista. Alternativa correta, letra B. E aí, acertou ou aprendeu? Essa eu quero ver se você sabe. Qual aumentativo de chapéu está errado? Letra A, chapeuzão. Letra B, chapelão. Ou letra C, chapeirão? Já pause o vídeo, comente a sua resposta que eu vou explicar. As palavras chapelão e chapeirão estão registradas no VOLPE, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, como aumentativos da palavra chapéu. Mas o VOLPE não traz chapeuzão, que é a forma mais comum, né? A forma como as pessoas mais falam no dia a dia.
Eu acredito que em algum momento essa palavra chapeuzão possa ser incorporada no Volpe, mas por enquanto não. E é o único aumentativo que está errado. Alternativa correta, letra A. E aí, você já sabia dessa? Todo mundo erra, mas aluno meu não é todo mundo e você não vai errar no seu concurso público. Cheguei ontem, espaço Petrolina. Esse espaço deve ser preenchido com alternativa A com acento que indica crase, alternativa B, A sem o acento que indica crase, ou alternativa C, em. Já pause o vídeo, comente aqui a sua resposta que eu vou explicar. De acordo com a norma padrão, quem chega, chega a algum lugar. A preposição que acompanha o verbo chegar é a preposição a, não é a preposição em, porque o verbo chegar expressa movimento. Então, cheguei ontem a Petrolina. E esse a deve ser craseado ou não? Petrolina é o nome de uma cidade, fica em Pernambuco. Conheço Petrolina? Não conheço Petrolina, mas eu uso nos meus exemplos mesmo assim. E antes de nomes de cidades, não ocorre crase. Então, se eu vou a, volto da, crase a. Se vou a, volto de, crase para quê? Eu vou a Petrolina, eu volto de Petrolina, eu não volto da Petrolina. Então, eu volto de. Não ocorre crase antes de Petrolina. A alternativa correta, letra B. E você, já sabia dessa?